Estamos aqui agora com o Elson. O Elson é o fundador da NetAdmin, é um profissional que tem uma experiência muito grande no mercado, de muitos anos. E o Elson vai conversar com a gente sobre as soluções da NetAdmin. Então, Elson, nossa primeira pergunta para você, indo direto ao ponto, é como as soluções da NetAdmin, soluções de gestão de identidade, hoje operam dentro das empresas. Muito bem, Regina. Realmente a NetAdmin é uma empresa hoje já com 23 anos, né? E esse segmento de gestão de identidade e acesso é agora que a gente está vendo ele na ebulição, no momento importante em que ele se encontra hoje. Mas já é uma necessidade das empresas de muito tempo. Não é de agora que essa demanda surge, mas é hoje que ela está tendo essa forma e sendo conhecida dessa maneira, gestão de identidade e acesso. E o que a gente faz, para falar de uma maneira assim bastante objetiva e de forma simples, é consumir dados do RH das empresas e automaticamente provisionar os acessos nos diferentes sistemas que estão nas empresas. Através do que nós chamamos de conectores, né? Nós fazemos a automação de toda... Hoje tem uma sigla específica para isso, JML, que significa Join, Move e Leave, mas que significa o ingresso dos colaboradores, a movimentação, transferência, promoção e o desligamento quando o colaborador encerra o ciclo dentro daquela empresa. E o que a gente faz, na essência, é a automação desse processo. Não é a única coisa, a automação é um primeiro estágio, depois vem um estágio de governança, né, para manter essa automação de uma forma controlável, de uma forma segura e previsível. Essas empresas que te procuram, hoje, como você falou, hoje é uma dor latente. Hoje as pessoas falam muito sobre isso. E vem evoluindo, né? Essa visão de que se precisa, essa conscientização, vamos dizer assim. Qual era a dor que eles chegavam a você uns anos atrás, depois de uma invasão? Há uns anos atrás, a própria maturidade do mercado pedia a automação. E hoje a visão é mais de governança. Eu faço um paralelo que se IAM fosse um carro, a automação seria o motor, o volante, o acelerador e o freio. É o que faz o carro andar, né? Que faz ele se mover. E a governança, no mesmo paralelo, a governança seria o painel de instrumentos, os controles eletrônicos, o ABS e até o seguro do próprio carro. Ou seja, hoje, quando não tinha nada, as pessoas ficavam satisfeitas em andar com o carro andasse. Exatamente. Já era bastante, né? Mas não é, hoje a gente sabe que não é o bastante. Até por lei, não é o bastante. Não é o bastante, tá também. E na gestão de identidade e acesso ocorre a mesma coisa. Então eu vejo no passado tinha uma demanda muito maior por automação, visando a eficiência operacional. Corte de custos, fazer mais rápido, utilizando menos recursos. E a gente vê que a evolução trouxe para a governança, que ganha destaque hoje. Você tem um gerenciador de sistemas. Sim. Governança é uma coisa, gerenciador de sistemas é outra. Qual é essa diferença para a gente entender? Tá certo. É uma boa questão. A automação de identidade e acesso, como eu disse, ela consome dados do RH e provisiona em diversos sistemas. Alguns desses sistemas, essa automação basta.
Sim. O sistema vai seguir aquilo que está automatizado e aquilo é o suficiente para o sistema. Mas existem alguns sistemas que são mais complexos e exigem um tratamento mais específico, não um tratamento padronizado como os demais sistemas. Eu estou falando especificamente de sistema de arquivos, por exemplo, em que, de uma forma, em um determinado raciocínio, se você tiver um bom sistema de automação de identidade e acesso, bastaria para que esses sistemas file server, por exemplo, fosse gerenciado nesse mecanismo. Mas acontece que file server é exatamente um exemplo de um sistema muito complexo, cujo gerenciamento até foge do padrão do gerenciamento dos demais sistemas, e aí que nós temos também uma solução específica para isso. E como é que se toma conta disso? Porque vocês têm algum sistema que faz auditoria no que está acontecendo? Sim. E essa auditoria como é que se dá essa auditoria? É de controle de acesso ou é uma auditoria de funcionamento de sistemas? Ok. O tema auditoria, eu acho que aqui cabe uma distinção, porque é um termo bastante utilizado em vários cenários. Nós temos uma auditoria de rastreabilidade de ações. É um tipo de auditoria. Quando a gente fala isso, e no ambiente técnico é muito comum falar apenas auditoria, que me mantendo no exemplo do sistema de arquivos. Quando alguém abre um arquivo, copia um arquivo, movimenta um arquivo, apaga um arquivo, lê o conteúdo do arquivo, essas ações são registradas. Nós temos um sistema que registra essas ações e torna isso acessível para auditorias. Isso tecnicamente nós chamamos de auditoria de rastreabilidade, né? Mas o termo, como eu disse, ele é amplo, e a auditoria ela também tem um outro sentido. Muitas das empresas que são reguladas, sim, né? Empresas de saúde, financeiras, os exemplos seguradoras, nossa. Praticamente qualquer sociedade anônima, sim, já está sujeito a algumas auditorias, algumas regulamentações e auditorias. E essa auditoria, diferente da primeira que eu citei, essa é uma auditoria de verificação de conformidade. Ver se essas empresas estão de acordo. Você atende isso também? Não. Não. Nós apoiamos a empresa que está sendo auditada. Nesse caso, o nosso apoio é para ajudá-la a ser auditada adequadamente. Sim. Né? A prestar as informações e mostrar para os auditores que o processo está governado, está controlado. Né? Então, entendi perfeitamente. É que a gente contribui com essa auditoria. Elcio, agora me conta uma coisa. Toda essa orquestração que você promove, né, com as suas soluções, quem é que é a pessoa, o curador, o guardião disso tudo? Qual é a área? É uma boa pergunta, novamente, Regina, porque aqui são várias equipes envolvidas. Historicamente, isso era executado pela TI, historicamente, né? Então, provisionamento de acesso, alteração de senha, antigamente ligava para a TI e pedia para alguém fazer. Sim. Depois vieram chamados, abriu um chamado, mas isso evoluiu e as empresas hoje têm uma área de segurança. Então a gente assistiu a essa evolução. Alguém da TI foi tirado, agora você é o da segurança, agora tem alguém da segurança. Depois de um tempo a gente assistiu uma evolução depois dessa, que era a governança.
governança de TI especificamente, mas agora já não é mais a TI sozinha, tem a segurança e tem a governança da TI com papéis específicos. E eu acho que é um bom gancho também para falar do autoatendimento. O que é o autoatendimento? O autoatendimento é quando as pessoas, os colaboradores que demandam determinada coisa, que normalmente passaria para um chamado na TI, né, para um N1 resolver, um Service Desk resolver, e as pessoas passam a ter autonomia e fazer no seu próprio computador essas operações. Nossa, que interessante. Então, o mais comum é a troca de senha. A pessoa esqueceu a senha, ou errou a senha tantas vezes e a senha foi bloqueada, o que antigamente significava uma abertura de um chamado no Service Desk para alguém resolver isso. Hoje, o próprio colaborador já vai no seu próprio computador e resolve aquela questão. Então, o autoatendimento levou essa carga de trabalho, uma boa parte dela já havia sido automatizada dentro do processo que eu mencionei. A parte residual, que não pôde ser automatizada, ela é suprida com autoatendimento, né? Desonerando também as equipes envolvidas do esforço manual de fazer aquilo, né? Porque a gente eu costumo dizer que errar é humano. Lógico. Então a gente deve minimizar as operações que são realizadas por pessoas, porque é uma fonte de falha. Não, e acaba a pessoa sendo atendida prontamente, porque senão ela às vezes tem que parar um serviço, uma tarefa que ela está fazendo. Sem dúvida alguma, isso traz uma grande produtividade, né? Exatamente. Não tem aquela coisa de pegar e ligar para lá, me passa na frente, porque eu estou desesperado. Exatamente. Isso acontece, né? Demais. E é uma pressão que pode ser bastante prejudicial. Dependendo de quem está pedindo, tem muita pressão, muita força. É verdade. E pode tirar o processo do trilho. Exatamente. Exatamente com esse poder todo, né, de quem está pedindo, pode tirar o processo do trilho. Então, o autoatendimento é interessante. Parece uma coisa simples, mas vai economizar muitas horas, né? Exatamente. De um lado e do outro. Exatamente. Ô Elcio, a gente está chegando já no final da nossa entrevista. Sim. E eu gostaria que você nos contasse o que a NetAdmin entrega melhor, vamos dizer assim, do que o mercado entrega normalmente. Se você pudesse destacar uma ou duas coisas. Bom, te peguei nessa, hein? Acho que eu diria que a NetAdmin é uma empresa especializada, fabricante de software. Nós mesmos executamos o serviço, então nós temos uma flexibilidade e possibilidades de integrações que realmente nos destacam, né? Existem alguns concorrentes, especialmente concorrentes de porte internacional, que têm soluções robustas, sem dúvida alguma, mas um tanto quanto engessadas. Sim. Em que as empresas precisam muitas vezes se adequar ao software que compraram. Não. E no nosso caso, a nossa postura é o inverso disso, né? É claro que nós trazemos com o nosso software padrões, boas práticas de segurança, mas nós também estamos abertos sem abrir mão da segurança, sem abrir mão das boas práticas, mas conseguir flexibilizar para atender a um cliente específico, a um processo específico de determinado cliente. E por falar em processo, concluindo, inclusive, esse diferencial, por falar em processo, nós temos muita preocupação com o processo, com o que está sendo automatizado. Porque até o caos pode ser automatizado. É verdade. Né?
E algumas vezes é necessário automatizar para ter fôlego, porque é muita coisa acontecendo. Mas a gente faz essa automação com um processo muito bem trabalhado de governança, que é o que dá o nosso diferencial. Quantos anos você tem a NetAdmin? 23 anos. E quanto tempo você tem de profissão nessa área de atuação? Você me pegou. Provavelmente uns 15 a mais. 65, fazendo conta agora, você me pegou. Eu peguei em várias perguntas, hein? Mas São uma muitos trajetória, anos. são muitos anos, é uma trajetória de muito tempo. E com a NetAdmin em particular, a gente sente que a gente está trabalhando da forma certa, né? Porque essa longevidade, ela diz muita coisa sobre a empresa, Lógico. né? Numa área tão competitiva. Hoje nós temos clientes de diversos portes, com níveis de exigência diferenciados e alguns na altura mais elevada de exigência, e a gente cumpre com todas elas. Muito bom. Olha, parabéns, a sua empresa realmente Muito é uma obrigado. empresa admirável. E olha, Obrigado. estaremos aqui ainda durante o Young Tech Day. Está sendo muito bom essa feira, não é? Tá. Essa edição. Tá. Muito tranquila, mas tem muita gente, não tem? Tem, a gente está assistindo esse crescimento, o crescimento desse mercado, não é mesmo? Muito bom. Então tá. Até a Muito próxima. obrigado.